Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 do mês de junho, aliás, do mês de julho do ano 2022. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 4 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí com 300 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje nós estamos no primeiro dia para o Shabat, portanto nós estamos então na nossa primeira leitura da nova Parashá da semana. Então a nossa Parashá desta semana é a Parashá Rukat, né? E significa prescrição, e nós vamos ver aí realmente as coisas pertencentes à nossa Parashá da semana. Nós temos aí a nossa palavra, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre misericórdia, altruísmo, né, a busca realmente em favor do próximo, né? E dessa forma aí nós estamos cada vez mais assim vivendo a vontade do Eterno, no sentido de que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, bem como estamos aí também dentro do aspecto das 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, e também adentrando cada vez mais, não somente na questão do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, mas também as coisas que a Torá nos chama a atenção, é que nós precisamos ter pensamento, fala e ação, sempre procurando haver equilíbrio e sempre agindo juntas, né? Então é um trigêmeos que vivem juntos diariamente, pensamento, fala e ação. Não pode ter desconexão de uma coisa da outra, porque aí há desequilíbrio. Então por isso, né, realmente a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é para que nós possamos cada vez mais estarmos vivendo um equilíbrio emocional, intelectual, estarmos vivendo um equilíbrio cada vez mais à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. Então, amados, hoje, essa semana, né, nós temos aí a Parashá Rukat, prescrição. Então, nós estaremos aí dentro da nossa Parashá da semana, né? É a 39ª Parashá do nosso ciclo natural dos estudos, né? Do ano 5782. E dentro do livro de Números, né? Nós estamos na nossa sexta porção dentro do livro de Números, ok? Então, esta semana nós vamos estudar do capítulo 19, do livro de Números, e vamos até o capítulo 22, verso 1, da nossa Parashá semanal. O salmo para esta Parashá, né, o salmo da Parashá, portanto é o salmo da semana da Parashá, né, bem entendido, é o salmo número 95, né? Então, temos aí a semana toda para vermos o salmo também 95, e o salmo 95 para vermos as lições que temos ali, e também temos aí a porção do profeta, a Haftará, que está em Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao 33. Então são essas coisas aí que estão conectadas com a nossa Parashá da semana. Baruch Hashem, né? Ontem nós tivemos aí o tributo, né, ao nosso Rebbe Menachem Mendel, foi momentos preciosos, né, no tributo, e aqueles que querem ainda continuar, né, participando do tributo em memória do Rebbe, com Tzedakah para atos de justiça. Então até quarta-feira nós estamos aí também aguardando, né, as pessoas que estarão fazendo a sua Tzedakah. O Pix, né, está aí na descrição do vídeo, para que nós possamos fazer. E a equipe, né, que está responsável por isso
ela estará automaticamente fazendo a recepção dos donativos e depois estarão vendo aí, né, a família ou famílias, dependendo do volume adquirido, para estarmos aí fazendo atos de justiça e socorrendo, né, família ou famílias aí em memória do Rebbe nesta semana aí, ok? Então fique à vontade e não tenha miséria, tá bom? Pode doar à vontade. Baruch Hashem. E depois teremos a prestação de contas, podem ficar tranquilo com referência a isso daí, ok? Baruch Hashem. Então o nosso Shalom de hoje, né? Primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabbat. Então Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem, com os estudos da Torá, 7 leis universais, né? E ação, né? Pensamento, fala e ação andando em equilíbrio para espelharmos cada vez mais a beleza da Torá e também da presença divina. Claudemir Messias de Goiânia, Goiás, o nosso Shalom, a Eunice e Lorete lá do Rio de Janeiro, né? A ela, o seu marido, seu filho, a Edjane Ribeiro de Recife, Pernambuco, o Antônio Evileno do Carmo Souza, Belém do Pará, o Joel Silva 63, Canoas, Rio Grande do Sul, Pedro Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, Tereza Jacinto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Fátima e Oswaldo Sato, né? Esse casal é lá do Japão, Baruch Hashem, Nayara Oliveira, Colégio Rio de Janeiro, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, o Lucas de Caruaru, ao casal Malu Freitas e Antônio Sérgio Carrilho, lá de Palmas, Tocantins. O casal também José Eduardo e Roseli, né, que é aqui de Bauru, a nossa região, né, e a toda a família, o nosso Shalom Shavuot Tov. O casal também, o Pedro Henrique e a Cristina Maria de Jundiaí, interior de São Paulo, a Inedina Ferraz de Maranhão, a Nair Bauer e a Sara Bauer do Rio de Janeiro, o Bruno Souza de Garanhuns, Lu Vieira de Jundiaí, interior de São Paulo, a Gessilene Gonçalves de Ribeirão Preto, também interior de São Paulo, o Vitor Silva, né, de Vitória, Espírito Santo, o Orlando Leite de Pinhais, Paraná. O Orlando Leite, junto com a sua esposa Alessandra, são emissários ali na cidade de Pinhais, em Paraná. Então, nosso shalom para vocês aí. A Valdeli Lima, que mora na cidade Senhora dos Remédios, lá em Piauí, né? Então, a esses amados aqui fica o nosso Shalom Shavuot Tov no princípio desta semana aqui, Baruch Hashem. Temos aí também a Malu, né, do Distrito Federal, lá de São Sebastião, Brasília, né? Está aí conectada a Cibele Ludmila, né, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal, que também está conectada aí, né? E à medida que o pessoal vai chegando, vai dando um oi aí, pessoal, né? E não esquecendo aí, ó, lá no YouTube mais tarde, né? Curtindo, compartilhando, comentando, para que possa aumentar lá o prestígio junto ao YouTube, ok? Baruch Hashem. A nossa Parashá, 39ª do ciclo 5782, e a sexta Parashá dentro do livro de Números, Bamidbar, a nossa introdução, né, melhor dizendo, a introdução que os sábios trazem para nós, com referência a Parashá. Então eles nos falam que quando nós entramos nessa Parashá aqui, nesta semana, há um pulo de 40 anos, né? Então, estavam lá atrás e agora aqui na Parashá Hukat é um pulo de 40 anos para frente, né? E então, primeiramente, né, os nossos mestres, eles falam que
essa paraxá discute as leis sobre a vaca vermelha, e foram ditas no primeiro dia de Nissan, né, segundo o Talmud Kitin 60b, antes dos pecados dos espiões e da revolta de Korah. Mas então nós pulamos agora em torno de quase 40 anos para falar sobre o falecimento de Miriam, que vamos ver nessa paraxá, e de Arão e a conquista dos vilarejos de Sihon e Og, né, os gigantes. Então, essa questão aqui, ela traz para nós uma ideia, qual a razão profunda pela qual a Torá, ela realmente opta por retroceder para uma época anterior dos pecados dos espiões, e depois, né, a paraxá anterior foi isso, e depois avançar de repente, né, em torno de 40 anos para frente, né? Então, qual é essa questão, né, para falar sobre isso? Então, os nossos mestres, eles dizem que próximo ao final desta paraxá, Rocat, Moshe mandou espiões para Iazer, lá no capítulo 21, nós vamos ver isso daí, repetindo o envio dos espiões cerca de 40 anos antes, aqueles 12 enviados para espiar a terra, e 10 traz um péssimo relatório, e realmente o povo cai num grande pranto, porque a mensagem foi que nem Deus era possível de vencer aqueles povos e aqueles gigantes, bem como também quando Yehoshua e Caleb tentaram defender a posse da terra, quase que foram apedrejados, né? Então, agora Moshe novamente ele envia espias para Iazer, e vamos ver o resultado dessa história aí, né? Poderemos então presumir que depois de ser sentenciado a perambular pelo deserto por quase 40 anos, o povo judeu teria aprendido a lição e tomado extremo cuidado em não repetir o pecado dos primeiros espiões, né? Ainda assim, nós vemos que nesta paraxá, os erros dos primeiros espiões parecem se repetir. Primeiramente, os primeiros espiões se desviaram da missão para a qual foram designados. Similarmente, nesta paraxá, Moshe enviou homens para espionar Iazer, mas ao invés de meramente reunir informações, como Moshe lhes havia ordenado, eles se desviaram de sua missão e eles capturaram os vilarejos, né, de Sihon e Og. Segunda questão que nós temos aqui, né, nesses novos espias, depois de conquistar a terra de Sihon, o povo judeu se estabeleceu em todas as cidades dos Emoritas, em Heshbon e todas as suas vilas. Certamente, estabelecer-se nestas terras, ao invés de entrar na terra de Israel, não se assemelha ao pecado dos primeiros espiões, né? Ou seja, esses novos espias, como vamos ver com mais detalhes, eles adentram a terra para espiar, mas já em seguida eles já entram na guerra e já conquistam 2 vilarejos, já começam a se estabelecer por lá, né? Então, esta ação, né, como vimos primeiramente, parece que os novos espias, à semelhança dos outros, se desviaram da missão, mas na realidade não. Eles já foram espiar, já conquistaram 2 vilarejos, já, como diz o outro, fincou bandeira, pertence a nós isso daqui, né? Então, na realidade, eles estavam marcando o terreno, eles estavam dizendo assim: nós viemos para ficar. É a terra prometida que Deus nos deu, ela é nossa. Então, eles agiram dessa forma justamente para quê? Para que ninguém viesse à semelhança do passado, há 40 anos atrás. Ah, que saudades do Egito, ai, que saudades do deserto, vamos ficar no deserto. Não, eles já foram lá e já
marcaram bandeira, marcaram território e falou: ó, gente, aqui é daqui para frente, não tem como voltar mais, né? Então foi dentro desse aspecto aí. Então, na verdade, entretanto, o caso é exatamente o oposto, né? Quando parece que eles estariam cometendo erros. O povo judeu desta segunda geração não repetiu o pecado dos primeiros espias, mas sim procurou corrigi-lo, demonstrando entusiasmo adicional sobre a conquista da terra de Israel. Assim, quando Moshe enviou os novos espias, eles não apenas vistoriaram a terra, mas também conquistaram essas vilas. E enquanto Deus lhes havia dito que eles conquistariam a terra das 7 nações, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, então desejaram se estabelecer na terra de Sihon e Og, pois estas eram as partes, né, das fronteiras estendidas da terra de Israel prometida a Avraham, como consta lá em Gênesis, em Bereshit, capítulo 15. E esta é a razão profunda de nossa paraxá começar com uma passagem, né, que foi dita antes do pecado dos espiões, pois através de seu entusiasmo em entrar na terra registrado aqui, o povo judeu conseguiu corrigir o pecado dos outros espiões, atingindo seu nível espiritual anterior que eles possuíam antes do pecado. Então a mensagem se reflete também no próprio nome da paraxá, Rokat, derivada da palavra em hebraico de Hakika, que significa gravado. Pois aqui nós temos sobre o desejo do povo judeu de habitar a terra de Israel inteira prometida a Avraham, a ponto de um amor pela terra ter permeado totalmente seus corações e mentes, como letras gravadas na pedra, né? Então, essas são características da nossa paraxá desta semana aqui, ok? Baruch Hashem. Então temos aí também a Vânia Ivonete Maria da Silva, né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, ela de Manaus, né? Manaus ou Recife? Vê aí, Vânia, corrige aí. O Danilo da Silva, de Quixadá, né? Ceará, também está por aí, Baruch Hashem, né? Mais alguém chegou por aí? Ok. E então a nossa primeira aliá, ela está no capítulo 19, versos 1 a 17. Então nós temos aí, né, do verso 1 até o verso 10, nós temos aí a respeito da vaca vermelha. Do verso 11 até o verso 17, onde nós vamos ver sobre a impureza ritual de um cadáver, né? Nós estamos aí fora do nosso habitat natural e por isso de vez em quando nós estamos aí com o pescoço de girafa, né? Olhando lá para fora para ver se está tudo normal, para a gente continuar aqui tranquilo, ok? Então desculpem aí o pescoço de girafa. Então nosso capítulo 19, do verso 1 ao 17, né? Nós temos aí a nossa primeira aliá. Então Deus falou a Moshe e Arão dizendo: este é o mandamento suprarracional da Torá que Deus ordenou, dizendo: fale aos filhos de Israel, eles trarão para você uma vaca vermelha perfeita, sem nenhum defeito, e que nunca carregou um jugo. Vocês a darão a Elazar, o sacerdote, ele a levará para fora dos 3 acampamentos, e um não sacerdote a abaterá na presença dele. Elazar, o sacerdote, pegará um pouco do sangue dela com o seu dedo, e se virará de modo a olhar em direção à entrada da tenda da reunião, e aspergirá o sangue 7 vezes. A vaca então será queimada na presença dele,
sua pele, sua carne, seu sangue e seu excremento deverão ser queimados. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã carmesim, e lançará tudo na vaca que está queimando. O sacerdote imergirá suas roupas e lavará seu corpo na água do miquvé. O sacerdote permanecerá impuro até o escurecer, e então ele poderá entrar na parte interna do acampamento. Aquele que queimou a vaca imergirá suas roupas na água do miquvé e purificará ritualmente seu corpo na água, e então ele permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Uma pessoa ritualmente pura juntará as cinzas da vaca e as dividirá em 3 porções. Ela deixará uma porção no templo para os sacerdotes que trabalham ali. A segunda porção ficará no Monte das Oliveiras, fora do acampamento, em um lugar ritualmente puro, para os sacerdotes que preparam a vaca vermelha. E a terceira porção deverá ser colocada fora das paredes do pátio do templo, como um lembrete seguro para a comunidade dos filhos de Israel. As cinzas deverão ser adicionadas à água para aspersão, que é usada para a purificação ritual. Aquele que junta as cinzas da vaca imergirá suas roupas em um miquvé e permanecerá ritualmente impuro até o escurecer. Esta é uma lei suprarracional eterna, tanto para os filhos de Israel, quanto para os convertidos que vivem com eles. Então aqui é a nossa primeira parte, nós vamos ficar aqui exatamente em cima destas lições aqui da vaca vermelha, né? Começando de trás para frente, então aqui nos fala, né, no finalzinho do verso 10, esta é uma lei suprarracional eterna, ou seja, é uma lei que está além da razão, além do intelecto, certo? E ela é uma lei suprarracional eterna. Então não adianta as pessoas quererem procurar pelo em ovo, por assim dizer, né? Querendo arrumar 1001 desculpas ou razões ou explicações dizendo que a vaca vermelha, essa mitzvah, esse mandamento da vaca vermelha, é isso, aquilo, mais aquilo, etc. e tal. É uma lei suprarracional, ela está além da razão, além do intelecto, né? Nos dias de Mashiach, ele trará de fato, né, a verdadeira explicação sobre a vaca vermelha, para que nós possamos de fato entendermos o que significa plenamente a questão da vaca vermelha nesse sentido aí, ok? Então, vamos ficar atentos aí. Mas temos muitas coisas para aprendermos aqui dentro desse aspecto aqui. Vejam bem que nós temos, que nem eu falei, começando de trás para frente da nossa aliá, né? Então, como nós temos aqui no verso 9, a respeito de 3 porções em que o Eterno orienta Moshe e Arão sobre separar 3 porções exatamente das cinzas da vaca vermelha. Uma porção ela permanecerá no templo para os sacerdotes, os Kohanim. A segunda porção ela fica fora do acampamento e nos dias do Beit Hamikdash ela era colocada no Monte das Oliveiras, ok? E a terceira porção ela é exatamente fora das paredes do pátio do templo, como um lembrete para a comunidade de Israel. E ainda fala que é um lembrete seguro. Sobre isso daqui, o pensamento do Hassidismo, né, o ensinamento Hassidut, ele nos fala sobre um lembrete seguro, dizendo: a terceira porção de cinzas da vaca vermelha, oferecida por Moshe, foi guardada como um lembrete seguro para toda a congregação de Israel. Uma das lições aqui é que quando uma pessoa se dedica a estender sua mão para fora, o que significa estender sua mão para fora? É exatamente ajudar os outros. Veja bem que o tema da nossa lição de hoje
é misericórdia e altruísmo, que nós vamos ter a palavra final com o nosso Rebbe sobre isso daqui. Então, quando uma pessoa se dedica a estender a sua mão para fora e ajudar os outros, né? E obviamente o objetivo primordial, essencial nesse sentido é exatamente o que? A purificação do nosso semelhante, do nosso próximo, certo? Então nós não podemos esquecer a grande lição, uma delas, né, uma das grandes lições que nós tivemos na paraxá anterior, Korah, que é exatamente o que? Pensamento, fala e ação. São trigêmeos, certo? Então estão conectados, ligados, são inseparáveis. Quando se separam um do outro, então aí acontece anomalias e aí, né, vira uma festa de baixo padrão espiritual e moral. Entendeu? Então, para prevenir tal erro, a Torá nos ensina a guardar uma porção de cinzas da vaca vermelha como um lembrete seguro, que é crucial dedicar algum tempo para si mesmo, tanto quanto para os outros, né? Então, outro aspecto aqui, além da questão, né, de estender a mão para ajudar o próximo, mas também esse lembrete seguro, ele está trazendo uma mensagem em que você não pode esquecer de você também. Você se dedica plenamente em socorrer os outros, ajudar os outros, você corre para cá, corre para lá, justamente estendendo a mão para ajudar os outros, o seu próximo, o seu semelhante. Mas aqui esse lembrete seguro é também, essa terceira porção, é para que lembre-se de você também. Você precisa se cuidar. Você precisa ter realmente o seu tempo pessoal com Deus, com você mesmo, com a sua família, com o seu lazer, certo? Então você precisa ter esse tempo para você também. Então é dentro desse aspecto aqui que nos fala a respeito do lembrete seguro, ok? A Luciana Rodrigues de Marília chegou por aí, o Emanuel Tiago Rodrigues Mazuca, né? O nosso grande médico aqui no nosso meio, né? Né, Emanuel? Também está aí, conectado em A Tarde com a Torá, né? Então, Baruch Hashem, a ele, a família, a minha querida irmã Isabel Marmal Piso, né? Lá de Franca, junto com a Fátima, o Chico, os seus familiares, os seus queridos, que estão aí também por Franca, né? Franca, Ribeirão Preto, também o nosso Shalom aqui, ok? Baruch Hashem. Emanuel, tinha que chegar justo no dia da vaca vermelha, é complicado essa história aí. Mas, né, amados, então, lembre-se que você não pode esquecer-se de si mesmo, senão, né, aí acontece algumas anomalias também. Pensamento, fala e ação precisam andar juntos, e essa é a grande recomendação que nós temos aqui neste momento sobre a vaca vermelha. Outras coisas que nós precisamos aqui, que nós também podemos aprender dentro desse aspecto aqui da nossa paraxá da semana, nossa primeira aliá, os nossos mestres do Hassidismo, eles trazem para nós a respeito sobre esse mandamento suprarracional, nos ensinando, segundo o pensamento racídico, da seguinte forma: a mitzvah da vaca vermelha, ela é mencionada como um mandamento suprarracional da Torá, porque ela transmite uma mensagem que é fundamental para a vida de Torá. A raiz espiritual de toda a existência, segundo a Hassidut, ela é rítmica e não estática. O que nós temos aí? Pensamento, fala e ação. Entendeu? Então, a raiz espiritual desse aprendizado, dessa lição aqui, é que
toda a existência da raiz espiritual é rítmica e não estática. Ou seja, você não pode ficar apenas numa questão de aprendizado sem ação. O que você aprende é o que você precisa viver. O que você aprendeu pela Torá é aquilo que você precisa aplicar na tua vida. Para os judeus, explicitamente o que é para os judeus. Para os não-judeus, os Benei Noach, aquilo que é específico para os não-judeus. Por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é para que nós possamos também estarmos aí dentro dessa harmonia. Então, a ação, ela está conectada ao pensamento e à fala, e não pode ser separada da anomalia, e aí a semelhança de Coré, por exemplo, aí acontece realmente desvios sérios da Torá. Então, aqui, o pensamento racídico, ele fala que faz uma comparação sobre o coração do homem, que ele continuamente ele precisa realmente contrair e relaxar. Os seus pulmões também devem inalar e depois exalar. Assim também a força vital espiritual do universo flutua em um ciclo constante de emanação e ocultação. Pois em termos metafísicos, tudo está vivo, sendo criado constantemente por Deus. E assim, sua essência interior é energia vibrante. Quando você chega de manhã ao acordar e faz um Modeh Ani, você está vivenciando esta realidade metafísica. Você está realizando exatamente a realidade do seu coração, dos seus pulmões, da sua respiração. Ou seja, como diz um sábio, você está praticando, exercitando a ressurreição para os dias de Mashiach. Você, quando acorda e faz o Modeh Ani, obviamente, não existe aquele detalhe de acordar morto, como às vezes algumas pessoas falam, e a pessoa acordou morta. Teve repórter que já falou isso, E o fulano acordou morto, Interessante isso, Então, na realidade, quando nós despertamos e fazemos o Modeh Ani e agradecemos a Deus por Ele ter restituído a alma em nosso interior com piedade, e grande é a sua confiança, então que nós possamos cumprir a nossa missão daquele dia. Então, exatamente quando você faz isso, você está participando numa sociedade com Deus, desse ciclo que está acontecendo, não somente na tua vida, mas está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, Deus, Ele está exatamente fazendo com que o ciclo constante de emanação, criação e ocultação aconteça. Por isso, os mestres dizem que o mundo que você está vendo, ele não é real. O mundo real, ele está oculto. Nós estamos participando dentro dessa questão da emanação, a criação de Deus, justamente para ir tirando aquele podre, as cascas deste mundo que nós estamos vendo, para que Mashiach, na redenção final, venha completar, aperfeiçoar e concluir a obra de tirar todas as cascas para revelar o mundo real, o mundo verdadeiro, para você também ser revelado como você realmente é. O seu corpo físico é uma casca, é uma kelipá, que vai ser removida, literalmente nos dias de Mashiach, e vai revelar realmente como você
Entendeu? Então, por isso as profecias para os dias de Mashiach, a redenção final, fala sobre, por exemplo, não haverá guerra. Se não haverá guerra, haverá paz. A luz brilhará constantemente. Por quê? Porque os dias de Mashiach correspondem ao 7º milênio. O 7º milênio corresponde ao 7º dia da semana, ao Shabat. E segundo os nossos mestres, a luz que brilha no Shabat, ela é uma luz diferenciada. E esta luz, ela será diferenciada e em maiores proporções nos dias do Mashiach, na redenção final, no 7º milênio. Então, amados, as mensagens que nós temos dentro da nossa Parashá Rukat, né? E esse mandamento suprarracional, além da razão, além do intelecto, sobre a vaca vermelha, nos leva realmente a grandes e profundos ensinamentos da palavra. Então, segundo os nossos mestres cabalistas, eles descrevem esse ciclo como Ratzó, né? O Ratzó, que é seguido exatamente de Shov, né? Shov, que literalmente significa correndo em direção à espiritualidade e subsequentemente voltando à realidade inferior. Então nós temos Ratzó, seguido de Shov. Em nossas próprias vidas, Ratzó é o desejo pelo transcendente e, em sua forma mais extrema, o desejo de escapar realmente da nossa existência corpórea e se fundir com a divindade, né? Então, é tornar-se um com Deus. Não apenas no sentido intelectual e espiritual, mas exatamente na prática, o Ratzó, né? Que é transcender. É aquilo que aconteceu com os 2 filhos de Arão, por exemplo, né? Que realmente foram no Santo dos Santos, sem autorização, e foram lá ofertar a oferenda de incenso, porque eles não se achavam mais, eles não se encontravam mais nesta existência. Então, eles foram exatamente para uma transcendência acima daquilo que está de forma espiritual. Então, eles transcenderam, né? Então, eles viram que a sua existência nessa configuração aqui, neste momento, para eles já não tinha mais sentido algum. Então, eles foram além. Então, isto é Ratzó, o desejo para ser transcendente, um com Deus na prática, na real. E enquanto isso, né, nessa forma extrema, o desejo de escapar da sua existência corpórea e se fundir com a divindade, então nós estamos aí sobre a questão de Ratzó. Mas de um modo geral, ele é o empenho em elevar este mundo, esticando-o para além de suas amarras materiais, em uma tentativa de elevá-lo e aproximá-lo de Deus. Então, durante o estudo, né, da Torá, Ratzó se expressa como a força para explorar e introduzir novas ideias, jamais se contendo com o conhecimento atual. Na observância prática, ele assegura que a pessoa não estagne em seu nível presente, sempre buscando crescer no cumprimento, na obediência dos mandamentos. Então, dentro de Ratzó, existe exatamente essas 2 configurações. Uma que é aquela que não quer mais ficar nessa existência e quer fundir-se com Deus e ir embora. Mas o objetivo de Deus em Ratzó é que cada um venha estudar de fato a Torá, estudar os mandamentos, as 7 leis universais, né?
somando isto para os Benei Noach, com qual objetivo? É para elevar o mundo, esse mundo físico, e não só ele, como aconteceu com os 2 filhos de Abraão, os 2 filhos de Arão, certo? Então, o objetivo de Deus é esse, é trazer uma transcendência equilibrada com o estudo da Torá, para os Benei Noach, mais o estudo das 7 leis universais, e assim fazer uma elevação do nosso mundo físico, juntos sendo elevados à presença divina, certo? Então, e nessa questão dos estudos, é exatamente que a pessoa não se conforme. Não, eu já estou numa boa, eu estou tranquilo, na posição que eu estou está ótimo. É que nem aquele detalhe, tudo bem contigo? Está ótimo, se melhorar estraga, não pode melhorar, se melhorar estraga. Aqui é diferente, precisa melhorar. Se continuar estagnado, aí que fica ruim. Aí que começam os desvios, os desequilíbrios, né? Então, o objetivo de Deus no estudo é exatamente isso. Nós não nos conformarmos com aquilo que nós aprendemos e ficarmos ali estagnados, estacionados, né? Ficarmos ali que nem motorista de táxi, né? Dormindo no ponto, como diz o outro, né? Então, não é isso daí. Agora, basicamente, Eratso, né? Possui uma certa qualidade egoística, pois todas as formas de amor por Deus expressam um desejo pessoal. Assim, se deixando agir por conta própria, Eratso pode, de fato, realizar o desejo da pessoa de deixar este mundo e se aproximar de Deus. Mas Deus quer que o homem encontre o seu destino aqui, no mundo racional, físico, onde ele foi criado. Então, assim, enquanto Eratso tem um efeito positivo, pois ele eleva a percepção e a aspiração da pessoa acima do mundano, ele precisa ser combinado com Shov, um senso de responsabilidade e disciplina que faz com que a pessoa redirecione as suas ambições de volta para este mundo. Ou seja, enquanto Eratso ele tem todas essas características que nós acabamos de falar, entre elas também tem uma característica egoística, em que a pessoa volta-se apenas para si mesma e se preocupa em somente ela crescer, elevar-se e subir. O resto não é problema meu. Então esse outro lado negativo de Eratso, né, que é negativo, então aí Eratso em si, para corrigir as prováveis, né, falhas que podem ocorrer nesse sentido, querer deixar essa existência e partir com Deus, querendo não ter contato com ninguém, se isolar e só ele se elevar, só ele se tornar um sabidão, só ele ser eu, né? E o resto não é problema meu também. Então, essa questão que há em Eratso, ela é chamada a responsabilidade em Shov, porque Shov é um senso de responsabilidade e disciplina. Quem diz que pode fazer o que bem entende? Quem diz que pode fazer o que quer? Então ele entrou dentro do lado negativo de Eratso. Ele está preocupado apenas com ele mesmo transcender. Eu e Deus e o resto não é problema meu. Deus ele concede Eratso porque dentro de Eratso há o estudo da Torá e os mandamentos, onde a pessoa ela pode ter uma grande elevação espiritual, mas não pode cair na falha do egoísmo,
olhar só para si e deixar os outros para lá. Então, o objetivo de Iratso que Deus coloca para nós é para que nós possamos, em harmonia com Chove, que é um senso de responsabilidade e disciplina, para ter equilíbrio, e então todas as nossas boas ambições, elevação, estar com Deus, ser um com Deus, ser elevado no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. Então, em Chove, somando Ratso e Chove, você vai fazer a fusão e você vai manter o equilíbrio. Não é só você que cresce. Não é só você que se eleva à presença divina. Não é só você que se torna sábio e conhecedor na palavra, na Torá, nos mandamentos. Você sobe junto com outros. Você vai se elevando juntamente com outros. Por quê? Porque Deus, ele não quer só você. Se Deus quisesse só você, ele dava a Torá só para você e pronto, o resto que se dane. Era só você e Deus. Tchau! Mas não foi isso. No Monte Sinai, Deus entregou a Torá a Moshe, a mais de 5 milhões de judeus, e disse: vocês têm a responsabilidade de levar esta luz, esse conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento para todas as nações. Entendeu? Então, no linguajar bem simples aí, precisamos parar de olhar para o próprio umbigo e olharmos para o próximo. Porque, como diz os sábios, Levítico 19:18, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isto é toda a Torá, o resto é comentários. Ok? Então, Chove leva a pessoa a atrair a divindade aqui para baixo. E dentro deste mundo, através da ênfase na prática, na ação. Não ficou no pensamento e na fala. A ação entrou como trigêmea nessa história para juntos estarem fazendo a vontade divina. É uma pausa espiritual antes da próxima elevação começar, durante a qual a pessoa internaliza as alturas místicas que foram alcançadas, os conhecimentos cada vez mais profundos da Torá, certificando-se de que elas se tornaram parte de sua natureza e do seu caráter. No estudo, Chove representa trazer as questões iniciais da pessoa a uma resolução prática, tornando o conhecimento real e concreto. Acima de tudo, é um compromisso disciplinado com uma vida de Torá, motivada pela aceitação do jugo dos mandamentos. Não é o que você quer, é o que Deus quer, revelado através dos seus mandamentos. Então a vaca vermelha é o mandamento suprarracional da Torá, o tema central de uma vida de Torá, porque exibe uma combinação de Ratso e Chove. Primeiro, a vaca é completamente queimada, representando a ascendência passional de Ratso. Mas então as suas cinzas são usadas para fazer a água que será aspergida, assemelhando-se a Chove, uma vez que a água corre de cima para baixo até se acomodar em um lugar plano e tranquilo. A lição é: assim como o fogo e a água são fundamentais na preparação da vaca vermelha, a tensão dinâmica entre Ratso e Chove é a própria essência de nossa relação com Deus, um princípio da Torá. Então, por isso, precisa ter exatamente essa questão. Estar em harmonia, Ratso e Chove. Você não pode querer subir sozinho e esquecer dos outros. Você precisa de Chove, você precisa de disciplina, você precisa realmente estar
dentro de um compromisso, né, com Deus, para que possa internalizar a vontade divina e agir em equilíbrio, né? E dentro desse equilíbrio aí é para que o senso de responsabilidade e disciplina não deixe o egoísmo imperar em tua vida, ok? E então o nosso Rebbe Menahem Mendel, né, para falar sobre isso, ele vem e nos fala sobre o que? Misericórdia e altruísmo, né? Então, misericórdia é realmente você se conectar com o próximo, né? Misericórdia é você se alegrar com o próximo, misericórdia é você chorar com o próximo, sofrer com o próximo e também rejubilar com o próximo nas suas vitórias, nas suas conquistas. Altruísmo, o que nos fala realmente o altruísmo, né? Então o altruísmo é, resumidamente, preocupar-se com o outro. Mas tem mais sobre o altruísmo, que nos fala assim: é uma atuação espontânea, com educação, olha só, com educação. E assim, você agindo de forma espontânea, com educação em respeito ao próximo, então você não vai dar lugar ao egoísmo. E aí você automaticamente não vai ofender as pessoas. Também altruísmo é o amor desinteressado ao próximo, né? O amor desinteressado ao próximo é exatamente o quê? Você ama o seu próximo porque você ama, porque Deus falou que é para amar, sem esperar nada em troca, né? Então é o amor desinteressado. É a famosa filantropia, é a famosa abnegação. Então, dentro desse tema, misericórdia e altruísmo, né, o nosso Rebbe, baseando-se na passagem que nós lemos aí, né, no 3º e 7º dia, a pessoa impura deve purificar-se. Então, aquela pessoa que fica uma semana na sua quarentena, no 3º e no 7º dia, ela deve purificar-se com exatamente a água e as cinzas da vaca vermelha. Então diz assim o nosso Rebbe: para purificarmos-nos de impureza da morte, que em termos psicológicos significa a paralisia causada pela depressão ou a insensibilidade em relação à dimensão espiritual da vida. Desprezar a vida espiritual, desprezar a sua alma divina. Devemos invocar 2 atributos emocionais da alma, no 3º e no 7º dia. Então nós temos aí o 3º atributo da alma, ela está conectada ao 3º atributo de emoção da alma, né? Está conectada exatamente com o Tiferet, que é exatamente piedade. E o 7º, né, o 7º dia, ou a 7ª emanação da alma, né, do atributo emocional da alma, está exatamente com a questão Malchut, né, que é o reinado, ou autossubmissão. Quando recebemos a dor que sofre a nossa alma divina, por ter restringido a sua consciência ao mundo material, nos vemos impulsionados a resgatá-la por meio do estudo da Torá de Deus e do cumprimento, obediência aos seus mandamentos. Quando não somos egocêntricos, o fluxo de energia e vitalidade de Deus, que deve energizar nossas vidas, não é bloqueado pelos nossos interesses egoístas, né? Resumidamente, é o amor ardente por Deus e pelo próximo. Resumidamente é isso. Bem como também energizar nossas vidas. Quem viu ou quem assistiu a live sobre o tributo ao Rebbe, nós falamos lá sobre o 28, pois esse ano comemora-se o 28º ano, realmente em memória do Rebbe. Então, no hebraico, né, no valor
das palavras dentro da visão cabalística, né? O 18 representa a vida. E o número 28, né? Então vida é Haim, né? E o 28 representa Koach, que significa força, vitalidade, né? Energia, vibração, né? Então, dentro desse aspecto aqui, é exatamente isso, misericórdia e altruísmo. Então, você está precisando de força, energia, vibração interior, você está precisando do 28, Koach. Ah, mas eu não tenho força, as minhas forças estão fracas. Então, onde que o Rebbe Menachem Men, o justo da nossa geração, diz: vá na presença de Deus e peça para Deus o Koach de Deus, porque a sua força, energia, vibração e etc. são infinitos. Então, nesse momento, você está precisando de Koach de Deus. Então, peça para Ele, e Ele vai renovar as tuas forças, as tuas energias, né? Então, não fique limitado, bitolado, preso, encarcerado em si mesmo, mas liberte-se completamente. E lembre-se que a sua conexão com Deus é onde Ele, o soberano, Ele vai fazer Koach, Ele vai dar da sua força, da sua energia, da sua vibração, do seu vigor, Ele vai dar uma porção para você, para que você possa seguir em frente, dentro desse equilíbrio de Ratso e Shov, para que possamos elevar este mundo à presença divina, preparando este mundo para os dias de Mashiach. Ok? Baruch Hashem. Então aí o Robson Lima, né, o Robson Lima aqui de Macatuba, nossa região, Luiz Ribeiro de Itaquera Grande, São Paulo, né? Então fica aí o nosso Shalom. E amanhã estaremos de volta aí no nosso estúdio normal e natural. Então, força, coragem, ousadia, equilíbrio, disciplina, humildade, simplicidade, dependência, fusão com Deus, para fazermos deste mundo um pouco melhor. Só assim nós podemos estar transformando esse mundo na moradia de Deus, na casa de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.